oração universal, que é o Pai Nosso. E ela nos traz o ensinamento sobre a condição da família e da fraternidade desde o seu início. Pai Nosso. Pai Nosso, nós não falamos Pai meu. Não é o seu pai, não é o meu pai. É um pai de todos nós. E mais à frente, o que nós solicitamos desse Pai Nosso? O nosso pão. Não é o meu pão. É extremamente importante sairmos do conceito da individualidade ou da limitação de grupos, pois próprio Jesus, quando na parábola do bom samaritano, quando ele é, então, questionado sobre o doutor da lei, qual é o maior mandamento? E Jesus pergunta, o que é que está escrito na lei? E ele repete, então, amarás a Deus sobre todo o seu coração, de todo o seu entusiasmo, e ao próximo como a ti mesmo. O que nós queremos nos referir é a esse nome próximo. Para o doutor da lei, ainda ele estava na sua condição de limitar o seu próximo. Quem era o próximo? Quem eram os próximos do doutor da lei? Os judeus. Os samaritanos não eram, os romanos não eram, ou seja, quem não fosse da mesma raça não eram irmãos, não eram próximos. E nós precisamos nos conscientizar e definitivamente trabalhar a nossa intimidade para ver cada uma das pessoas que circulam, se todos, não se limitem. Não há limite, mesmo aquele que ainda possa estar cometendo atos que são extremamente deploráveis no sentido do convívio da sociedade, como nós sabemos que temos, mas Jesus, quando, ao final de sua jornada na Terra, quando ele foi e ficou na cruz, no último momento ele vem nos dizer exatamente qual é a visão que temos que ter da condição heterogênea que a família humana se encontra. Quando ele disse, Pai, perdoa-lhes, perdoe os meus irmãos, pois eles ainda não sabem o que fazem. Então, nós também não sabemos o que fazemos, mas essa condição de escala evolutiva no planeta em que nós vivemos, que é um planeta primário, nós temos que ter essa consciência. Ainda é um planeta primário. Nós ainda temos diversos vestígios de primitivismo, mas já evoluiu tanto, já cresceu tanto, e tem muito e muito para evoluir. Através de quem? Através de nós. Somos co-criadores. Vós sois Deus. E nós não acreditamos nisso. Vós sois Deus. E nós temos, ao longo do dia a dia da vida, isso tem sido provado. Olha o que nós temos feito. Jesus, quando diante das suas curas, e ele, então, sendo muitas vezes as manifestações de coisas estupefatas, fantásticas, dos milagres, ele dizia, realizareis coisas muito superiores a essa. E não é verdade? Olha o que nós fazemos em todos os campos, no campo da ciência, da medicina, né? Ressuscitamos pessoas a cada momento, a cada dia. A evolução, o crescimento na área científica do conhecimento é extraordinário. E é muito importante que nós tenhamos consciência e também passemos a ter uma visão de uma visão de catástrofe. Ah, não, a Terra, eu recebi, me desculpem, eu estava ontem em Brasília e eu recebi um telefone. E normalmente, eu não nego receber o telefone. E a pessoa que me ligou, ele perguntou, sou pastor, eu posso lhe pregar? Eu falei, perfeitamente. E ele veio, eu não ali questionei absolutamente nada, ele me falou um versículo, falou isso,
Mas ele, mais à frente, ele diz: o mundo está escurecido, o mundo está em pleno sofrimento, o mundo, então uma visão muito negativa do mundo. E eu disse para ele: mas há esperança. É o que eu poderia dizer para não lhe vir contestar. Não há que haja esperança. A esperança não é absolutamente dúvida sobre isso, mas é um aspecto que nós podemos fazer um cronograma da evolução. E hoje nós vamos falar sobre um item do Livro dos Espíritos que mostra justamente de uma forma tão clara o processo evolutivo da melhora da sociedade da qual nós vivemos. Ainda estamos longe. Por que estamos longe? Porque essa falta de estabelecermos em nós o conceito fraternal e de família tem atrapalhado a nossa evolução. Por quê? Quando a gente vai estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, não é estudar, é nos conscientizar. Ao perguntar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, ao serem perguntados quais são os maiores obstáculos da evolução do ser humano, do indivíduo e da coletividade, ele diz, claro, o egoísmo e o orgulho. O egoísmo e o orgulho são os grandes males, as grandes chagas de nós individualmente e da coletividade. Então, cabe a cada um de nós, não cabe a eu mudar você. Absolutamente. É você se conscientizar, racionalmente até, sim, porque nós somos seres racionais. Nós temos como estabelecer plataformas racionais de dizer, cara, eu tenho que diminuir o meu egoísmo. Eu tenho que ir paulatinamente diminuir o meu orgulho. O homem, para ser altruísta, né, que é o contrário de egoísta, para ser humilde, o que ele precisa fazer? Ele tem essas sementes alojadas em si. Elas estão dentro do seu interior. Só que elas estão abafadas. Elas estão, sim, escurecidas pelo orgulho, pelo egoísmo. Para que eles apareçam. E aí, por isso, a gente diz a estratégia, porque muitas vezes nós... Será que eu não estou aparecendo aqui? Muitas vezes nós, certo, quando queremos pregar algo, né, vamos falar do altruísmo, vamos falar da humildade, a gente pode ter o desculpismo, mas é tão difícil. Então, o que nós temos que fazer? Combater o contraditório, o egoísmo e o orgulho. Se você eliminar o egoísmo e o orgulho, o que vai aparecer? Vai aparecer a humildade e o altruísmo. E assim sucessivamente para todas as virtudes e todas as imperfeições. A cada uma imperfeição tem um contraditório da virtude. A gente trabalha a imperfeição, retira a imperfeição. Quem surge? A virtude. Quando você tira o ódio do seu coração, o ressentimento do seu coração, o que aparece? A figura do perdão. Ela já está lá. Ela já está lá, mas há um respeito absoluto em nosso livre-arbítrio e em nossa liberdade de agir. Escolhemos para a noite de hoje um tema que tem duas ligações próximas de datas. A data de ontem, que foi o dia do trabalho, dia do trabalhador, enfim, conforme, né, mas nós temos como dia do trabalho. E, ligando a esse dia do trabalho, que talvez não será feriado, talvez não mais, mas deveria ser, para nos levar a ligar esses dois na sua reflexão evolutiva. Dia 13 de maio, abolição da escravatura no Brasil. Sabe quando ocorreu a abolição da escravatura no Brasil? Aqui tem bons alunos, eu não sou um deles, mas eu li e é 1888, não é isso? 13 de maio de 1888. Se tivesse aqui uma pessoa um pouquinho mais idosa, quase teria vivido ainda no mundo da escravatura dentro da nossa sociedade. Já imaginamos, hoje, na condição em que nós nos encontramos, conceber a escravidão? Não, seria, nós nos envergonharíamos, não é? Dessa condição. Hoje, nem pensar mais.
realidade, então, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é um livro que todos nós deveríamos ler por questões culturais, por questões de entender o aspecto filosófico, moral, religioso da doutrina espírita. E eu digo o seguinte, se eu considero com toda certeza, na vida atual, na encarnação atual, o maior orador, o maior expositor que temos salvo no mundo, chamado Divaldo Pereira Franco, né? É uma coisa extraordinária. Esses dias atrás nós estávamos discutindo, porque Divaldo já está com 94 anos. Então, Divaldo, né, ainda que ele não queira, ele vai desencarnar, né? Ainda que nós não queiramos, ele vai desencarnar. Eu me preocupava e nós estávamos numa mesa redonda conversando sobre isso. Falei, olha, ele vai desencarnar, mas ele vai deixar um legado. E hoje, com a evolução, com a tecnologia, tudo isso está gravado, milhares de palestras extraordinárias que são aí à nossa disposição. E hoje, com essa tecnologia, né, que é a informática, nós temos todo o acesso a isso. E o que é que a recomendação desse nosso grande orador? Todos os dias eu leio uma pergunta do Livro dos Espíritos. Todos os dias. E por que nós, que estamos tão longe dessa condição de conhecimento, não colocamos esse livrinho do nosso lado, do lado da nossa cama, e todo dia fazemos a leitura de uma? E olha, né, quem já leu, quem teve mais acesso à doutrina espírita, né, o escolhido para poder codificar, ele, né, diante da sua bagagem, da sua estrutura de educador, esse sistema de perguntas e respostas é a coisa mais didática que nós temos, e aí está até hoje conosco. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho o Livro dos Espíritos, e, lógico, o assunto do qual ele trata, que está na terceira parte, que é a parte chamada das leis morais, que começa com as leis naturais, certo? As leis morais são as leis que são imutáveis. Elas não podem deixar de existir. Estamos subordinadas a elas porque são leis naturais e leis de Deus. E lá, na abertura deste capítulo, chamado Livro Terceiro, nós então vamos, Allan Kardec, sempre nessa condição de pergunta aos espíritos e escuta as respostas. E ele pergunta na pergunta 614 deste primeiro item deste capítulo: o que se deve entender por lei natural? Então, é a pergunta que nós iríamos ler hoje de manhã. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira, prestem atenção nessa assertiva, para a felicidade do homem. O que é que nós estamos fazendo aqui, na Terra, vivendo? O que é a nossa grande busca? O que é que a gente busca? Nós somos todos grandes caçadores da felicidade. Essa é a realidade, senão seria patológico. Não querer ser feliz, né? Então, todos nós estamos vivendo, agindo para atingir o clímax da felicidade. E aqui está uma pista que ele está nos dando. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Para a verdadeira felicidade do homem. Então, nós temos que buscar compreender, conhecer, compreender e submeter à razão, como nos diz o próprio Kardec. E se acreditarmos, reconhecermos nela esta potencialidade, vamos buscar e seguir. Olha só a simplicidade da resposta. E essas são as respostas do Livro dos Espíritos. Ele continua: ela, a lei natural, a lei de Deus, indica o que deve fazer ou não fazer. E ele não é infeliz, aí reforça, senão porque se afasta das leis de Deus. A infelicidade é resultado do nosso afastamento das leis de Deus, das leis naturais. Só isso. É tão simples ser feliz.
Por que não somos? Porque nós ainda temos esse grande conflito entre Criador e criatura. Confundimos. Às vezes achamos de que somos mais competentes que a criatura, e ele, como nos deu a liberdade, nos deu o livre-arbítrio, nos disse que vós sois Deus, constrói o seu mundo. Vai pelo seu rumo, vai pela sua... Agora, preste atenção, nos diz o nosso Pai. Ainda que você queira, ainda que você vá por outros caminhos, a única que vai lhe levar para a felicidade é se você seguir a lei de Deus. Não tem outro. Isso é uma verdade absoluta. Se não assim fosse, estariam tratados filosóficos tentando mostrar outro caminho. E nós não encontramos outros caminhos. Tanto que ele nos disse, olha, se você acha que não é o mundo de Deus, eu te ofereço um mundo de Mamon, né? Não conhece, né? Ou seja, não se pode servir ao Deus, a Mamon e a Deus. Nos deu opção. Quem segue a Mamon, Mamon é o rei da riqueza, é o reino do poder, é o reino de tudo, mas que, infelizmente, nos fecha a porta, nos fecha a felicidade. Então, está claro para todos nós que o entendimento da lei natural. E dentro dessas leis, então, naturais, nós vamos hoje dar um foco na segunda lei, a primeira lei de adoração, e essa agora é a lei do trabalho. Lei do trabalho. E esse capítulo, lei do trabalho, é um dos menores em relação ao livro dos Espíritos. Vamos, então, à primeira pergunta da lei do trabalho, que Allan Kardec faz aos Espíritos. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Responde os Espíritos. O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, olha só, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Ou seja, para que nós possamos satisfazer as necessidades que criamos, os prazeres que criamos, temos que trabalhar mais. Mas a lei natural é do trabalho. Então, vamos agora verificar, para que nós possamos mudar a nossa visão de que o mundo não evolui, de que é catastrófico, que essa não é a realidade, nós podemos e vamos passar pelo processo de transição, mas o que nós vamos verificar aqui nesse plano é uma melhora significativa, mas ela já ocorre ao longo do tempo. Voltemos um pouco no tempo para avaliar o que vinha a ser trabalho. A própria origem, que é uma origem latina, que era tripalium, salvo engano, ela era representada por um instrumento de 3 paus, que era um instrumento de tortura. Trabalhar era se torturar. Trabalhar era para os escravos. O trabalho, ele não era ligado às elites, aos dominantes. Mas desde aquela época, como nós vamos verificar, se ele lá no passado reunia todas as pessoas, se nós lemos todos os livros evangélicos, me lembro de quando a gente está lendo sobre Joana de Cusa, que era uma esposa de um intendente que trabalhava com Herodes, mas que ela tinha então conhecido o cristianismo, e ela então foi conhecer o cristianismo através de quem? De suas escravas. Sim, era natural e normal a escravidão. Desde aquela época. Trabalhar era algo degradante. Era para os pares, era para os dominados. Os dominadores não trabalhavam. Tinham para si todos. Isso, vamos então voltar a 2000 anos atrás. Lógico, se nós formos focar aqueles que estavam a lado com Jesus, trabalhavam. Vamos encontrar Pedro sendo pescador, vamos encontrar
outros sendo, né, a maior parte eram pescadores, nós vamos encontrar Mateus sendo, então, um cobrador de impostos, certo? Todos tinham as suas atividades, inclusive Judas também tinha as suas atividades, uns são administradores, e o próprio Jesus aprendeu o ofício com seu pai de ser um carpinteiro, artesão, e ele, então, tinha a sua sobrevida. Logicamente, quando nós vamos fazer as histórias, pela necessidade de suas peregrinações, de suas pregações, ele encontrava em vocês, mulheres, o suporte para que pudessem dar a ele certa condição de poder fazer o seu trabalho aqui na Terra. Então, quando nós vamos fazendo a evolução, e esses 2000 anos, olha só, escravidão há 2000 anos atrás, escravidão em 1888 no Brasil. Muito tinha sido desenvolvido, muito já tinha sido evoluído no campo científico e nas descobertas, mas nós ainda estávamos presos e aferrados na figura de escravizarmos pessoas. Não conseguíamos escravizar os índios, por quê? Porque os índios se negavam a trabalhar. Porque rompia com a sua própria natureza. A natureza do índio seria talvez a natureza mais próxima do trabalho instintivo dos animais, que lutam pela sobrevivência, trabalham para sobreviver, mas vamos também ver o reino vegetal trabalhando de um esforço dioturnamente na sua produção, trabalhando para nós na sua fotossíntese, trabalhando para si no recolhimento de suas substâncias necessárias, e aí então vem o conceito do trabalho, certo? Que o trabalho, ele é aquele que há de suprir as nossas necessidades, trazer para nós o nosso conforto, como nos diz, certo? O Livro dos Espíritos. Não, na pergunta 675, não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais, os espíritos dizem. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Aí, então, nós começamos a compreender, certo? E o trabalho passa a ser, então, a ferramenta para toda a evolução, toda a transformação da sociedade. E como isso é feito? Num processo muito simples. Se estabelece-se obstáculos a nós, homens, que temos em nossa natureza a inteligência, cada vez que nós colocamos obstáculos diante de nós, através da ferramenta do trabalho, nós vamos, então, desenvolvendo a nossa inteligência pela solução desses problemas. Lá no passado, e que devem ter quando, então, arrastaram todas as pedras para poder formar as pirâmides. Quem foi a Machu Picchu e visitou e fica abismado como naquela região se trouxeram tantas rochas daqueles pesos, ele é fruto do quê? Do trabalho, mas que foi irrigado que irrigou a inteligência para que transformasse e induzisse os levasse, então, a buscar a solução. Como trazer esta pedra mais facilmente? Que não sejam só através do meu esforço físico. E ele, então, pensa, raciocina, observa muitas vezes a própria natureza e dela extrai soluções que vão sendo, então, acumuladas ao longo de todos e todos os anos. Nós estamos vendo o trabalho como a ferramenta de transformação de toda a sociedade. Estabeleceu-se um obstáculo, se dentro da pandemia, a pandemia é um obstáculo, eu me predisponho ao trabalho e, através do conhecimento e da inteligência, acho a solução, a vacina. Reunindo todos os... Desculpa, gente. Reunindo todos os conhecimentos já dessa época para assim, então, fazer. Mas, hoje, nós queríamos, assim, falar mais intimamente, talvez ligado ao nosso trabalho, às características, porque, olha, quando falamos da escravatura de 1888, e falamos da situação do trabalho hoje no Brasil, quem conhece o aspecto um pouco jurídico da consolidação das leis trabalhistas,
Comece a observar. O que motivou ao americano o surgimento da comemoração do Dia do Trabalho? Uma passeata, uma revolta. Porque trabalhadores se revoltaram em trabalhar 13 horas por dia. A própria condição evolutiva do planeta mostra que a relação, a evolução das leis que regem o trabalho é um sinal da evolução da humanidade. Aqui nessa casa, talvez ainda vão existir, porque eu morei, como que era logo depois da escravatura? Aboliram os escravos, mas não se aboliu a escravatura. Porque nós íamos no interior, nós, meus pais, minhas avós, lá buscavam, então, me desculpe o termo, uma menina, trazia para casa, para que ela pudesse, nós achávamos que estávamos fazendo uma caridade de tirá-la do interior, trazê-la para casa para que ela trabalhasse de 6 da manhã até a exaustão do final do dia. O que ela ganhava? A comida, a cama, a roupa. E como é que é o processo evolutivo? O processo evolutivo da própria proteção do trabalho doméstico, ele está agora recente. Quando nós ainda não tínhamos uma lei que protegia a própria condição das colaboradoras do emprego doméstico, em que havia uma certa exploração nesse sentido. Às vezes nós apontamos os dedos, hoje não, mas apontamos os dedos sobre aqueles que fazem o trabalho escravo, que de vez em quando é flagrado ainda diante de certas situações, mas não há pouco tempo nós fazíamos esse trabalho dentro dos nossos próprios lares. Mas é assim, é o processo evolutivo. Se desde quando foi dito em Gênesis, o homem, após então Adão e Eva terem rompido com o acordo com o Criador, e foi determinado então que do suor do seu rosto ganharás o teu pão. Desde aquela época estabeleceu-se então de que a nossa sustentação viria do próprio trabalho, das nossas próprias atividades. E assim nós estamos fazendo e surgindo. Mas ambiente de trabalho, falar em trabalho. Vou tocar alguns itens que serão esporádicos, mas que podem acontecer. Como o trabalho e o ambiente do trabalho podem nos ajudar na nossa evolução moral. Olha o que é que nós, agora eu digo eu, como um empregado, ao entrar dentro de um ambiente de trabalho, ao entrar dentro de um grupo de trabalho, eu vou ter que ali naquele ambiente, vou ser completamente testado em diversas condições do comportamento cristão. Não é? Para que a gente possa trabalhar, necessário é o quê? Que nós tenhamos o espírito de cooperação, de compartilhar, de obedecer, de respeitar. Então, o trabalho passa a ser o quê? Uma ferramenta de socialização. Quando, então, nós adentramos dentro do trabalho, nós começamos, nessa nossa interação, a ser aquele que vai ser lapidado através dessa relação, da própria obediência, da própria figura, da condição da disciplina, para que nós possamos nos aperfeiçoar. Ali somos, então, estimulados, muitas vezes, diante dos desafios que aparecem à nossa frente. Se nós, temos a capacidade e a potencialidade que nos identifica com uma capacidade superior, de maior facilidade, de maior inteligência, de maior competência, seremos, então, testados na nossa humildade para poder colaborar com aquele que está ao seu lado, no sentido de poder ajudar. O trabalho começa. Eu nunca me esqueço, eu trabalhei numa empresa em que todos os dias, quando eu chegava lá, estava na portaria ou na mesa de entrada do nosso salão onde nós trabalhávamos, uma atendente que veio desses programas de menores aprendizes. Ela, quando todos entravam, um a um, porque nós passamos a observar, ela só falava assim: bom dia,
Se nós pudéssemos mensurar a energia, a qualidade daquele bom dia, era uma coisa impressionante. Isso é trabalho. Da mesma forma contrária, aí começamos a aprender que quando nós não realizamos essa interação e, ao entrarmos em contato com alguém, ou aí eu vou me colocar, sentado na mesa, você entra... Bom dia. Somos, então, não aproveitamos esta oportunidade. Ou seja, o trabalho nos oferece a grande oportunidade de podermos, com pouquíssima ou simplesmente quase nada, colaborar com toda uma organização. Entender o sentido holístico do trabalho. O que é holístico? É a integralização, é integrar-se. Isso é muito usado hoje nas empresas, quando nós fazemos uma mesa redonda, onde colocamos todos os componentes de uma empresa no sentido de funções. O auxiliar de produção, o operador de máquina, o líder, o coordenador, o supervisor, o gerente, o proprietário que seja, e sentam numa mesa. E pedem, então, para que cada um descreva a sua tarefa, as suas atividades. O auxiliar de produção, na sua simplicidade, vai dizer que ele coloca caixas em um pallet. Isso numa unidade de empresas em que trabalho. E aí cada um vai descobrindo. Quem é o mais importante? Quem é o menos importante? Nesse momento, o sentido holístico é de que seja levado a esse auxiliar de produção, de que ele não coloca a caixa sobre o pallet, de que ele produz bebidas, no caso específico. Isso nos faz conhecer a figura de um prédio em construção. E lá foi se fazer a avaliação do sentido holístico daquela organização. Encontrou-se, então, com o engenheiro da obra e perguntado a ele o que ele fazia, ele disse: faço os cálculos estruturais para dar segurança à construção. Mais abaixo um pouco, pergunta ao mestre de obra, e ele, perguntado o que ele faz naquela obra, faço a medição e a avaliação do trabalho desses colocadores. Perguntado ao especialista em colocar acabamento, o que você faz no prédio? Azulejos, pisos. E foram descendo até chegar no servente, chamado servente, que fazia um traço, né? A gente chama isso de traço de obra, misturava a massa. O que você faz? Perguntava ele. Construir um prédio. E é necessário que cada um de nós que trabalha tenha um sentido holístico, para que nós possamos sair para trabalhar com a grandeza dos nossos objetivos. O trabalho é a ferramenta para que se possa construir. Pode-se construir um prédio sem o auxiliar, sem o pedreiro, sem o servente? Não. E ele não é menos valorizado, mas ele se desvaloriza. E isso é importante que cada um de nós estabeleça em cada atividade que faça o seu valor, a sua importância. Porque existem uma condição de pilares da felicidade. Falávamos em felicidade e vamos ver alguns pilares da felicidade. Diz que o homem, para ser feliz, ele tem que estabelecer 4 pilares, e o último pilar, que seria a condição da viga de sustentação, que diz: o homem, para ser feliz, ele tem que gostar de si mesmo. Não vamos falar sobre esses itens. O homem, para ser feliz, ele tem que gostar da família que vive. O homem, para ser feliz, tem que gostar do trabalho que faz. Não é uma realidade sair da nossa casa, levantar do nosso conforto, da nossa cama, e falar assim: para onde você vai? Vou para o meu trabalho.
Deus. Isso. Viu como esse pilar se abalou? Ele se abalou, porque você está fazendo algo que não ama. E o pilar para que nós possamos ser felizes é amar tudo que fazemos e amar o trabalho. Mas é um trabalho chato, é um trabalho isso. Não, busque a essência do seu trabalho. Busque a importância do seu trabalho. Você vai encontrar, como nós encontramos os dançarinos do Carnaval do Rio, que são os bicheiros. Como nós encontramos, eu vivi muito no Rio de Janeiro, hoje não tem mais, os coordenadores de trânsito. Era um show o que aqueles guardas faziam, com as suas felicidades, com o seu apito. Era... O que acontece? Ele transpira, ele sua. Isso me faz lembrar, né, uma dessas orientadores espirituais que vieram estudar relativamente ao nosso comportamento diante do trabalho. E lá estava o orientador com seus alunos, né? E foram, então, chegaram como aqui eu vou falar, numa agência da Caixa Econômica Federal. A agência da Caixa Econômica Federal hoje, ela é um instrumento de receber muita gente para as mais diversas necessidades, de pagar conta, disso, daquilo, muita gente que fica ali naquela fila. E eles foram estudar, então, 2 atendentes. O comportamento de cada um. E verificava que uma, ao receber cada pessoa, utilizava assim: bom dia, como vai? Tudo bem? E eles estavam ali, eles tinham condições de fazer a anamnese da sua condição, de seu padrão vibratório. Aquela que falava bom dia, como vai, de uma forma sincera. Ela, então, já recebia automaticamente daquele que ali estava, recebendo aquele serviço, toda a vibração positiva. E ela, então, nesse box, sempre com maior atenção. O trabalho das duas era literalmente idêntico. Eram receber boletos, pagar, tal. E a outra, sentada no outro lado, quando eles já viram o aspecto do seu padrão vibratório, que aqui nós chamamos de aura, ela já tinha uma coisa obscurecida. Ela estava ali com raiva, ela estava ali sem prazer. E ela, então, tinha um semblante fechado, não falava bom dia, não falava nada, no máximo maquinalmente. E o que acontece? Recebia daqueles que eram atendidos toda a vibração negativa. Porque saiu dali, que moça mal educada, hein? Que é isso? Isso tudo vai juntando a ela. E o trabalho é o mesmo. E eles acompanharam ela até chegar em casa. Uma estava destruída. Não aguento mais, estou cansada, arrasada. A outra estava cansada, mas realizada. Coberta de boas vibrações. É isso. Se nós assim não agirmos, um dia eu estava no avião e eu estava sentado mais na próxima, estava lendo um livro. Era um livro de André Luiz. E a aeromoça logo viu. Né? Eu estou acompanhando a aeromoça trabalhar, indo, servir, naquela época servia ainda as coisas e tudo. E lá, depois que todo mundo já tinha servido, era um voo mais longo, e eu comecei a ler, e ela teve um tempinho e falou assim: puxa, o senhor está lendo um livro espírita, né? Eu falei: estou. Falou: puxa, como eu gostaria de ir num centro espírita, participar, conviver, mas não posso, né? Minha atividade aqui é muito difícil. Eu falei: olha, eu olhei você servir a cada um, você atender a cada um. A cada pessoa o seu sorriso conquistava, a sua educação era clara. Todos nós aqui comentamos. Este é o seu centro, este é o seu templo, é aqui que você vive. Nós, lá no centro, estamos tentando aprender o que você faz com toda essa qualidade. Peguei o livro, dei para ela, diga, quando tiver no tempo, leia no próprio avião. Então é assim, sabe? A gente tem que ter a alegria, o amor pelo trabalho, seja qual for, e sempre o sentido holístico. Sabe? A nossa querida colaboradora, que hoje está mais protegida pelas leis, né, das leis domésticas, que chega, vai lá e faz o seu café da manhã, prepara o seu cafezinho e tudo,
Veja o sentido holístico de tudo que ela passa. Ela tem que sair de casa, ela tem que pegar um ônibus. E para pegar um ônibus tem que ter um motorista, tem que ter um cobrador, tem que ter... Vai ser numa cadeia de que se todos nós, nessa cadeia, somos fraternos e irmãos, como é que ela vai chegar lá? Muito bem. Tranquilo. Um outro aspecto que gostaria de enfatizar em relação ao trabalho, desculpa, estou me estendendo, mas já vou embora, é o aspecto ético. Conflitos éticos no trabalho. Vamos lá? Vamos fazer uma figuração que é levada ao trabalho, que depois vou mostrar, mas dentro de uma casa, de um feirante. Não há a menor dúvida de que um feirante trabalha muito, né? Muito. Levanta cedo, eu fico vendo as feiras, quando é cedo, se asa, vai pegar verdura, pegar fruta, tudo, aí vai, outra banquinha e tal. E assim era a família daquele senhor. Ele e a esposa, feirantes, trabalhavam muito, e tinha um filho. O sonho deles é que o filho pudesse vir, então, a ajudá-los na banca. Mas o filho ainda estava estudando, não tinha tempo. E esse filho tinha uma atividade religiosa que o pai, às vezes, nem compartilhava. Ficava feliz que o filho, mas ele não sabia. Mas o menino estava indo para a mocidade espírita. Frequentava a mocidade espírita. 18 anos. O filho, então, papai, vou trabalhar. Estou pronto. Levantou cedo, acompanhou o pai orgulhoso de ver o filho ali para poder estar junto com ele, ombreando com ele. E começou, vendiam frutas, vendiam verduras, não sei. O menino, certa feita, por uma questão de avaliação, ele falou, será que essa balança pesa direitinho? Isso é normal, né? A gente curioso, tudo. E ele fez uma aferição da balança do pai. Ele foi numa banca do lado, que vendia polvilho, lá estava marcado 1 quilo. Oh, você me empresta esse polvilho aqui? Ele foi lá, e para poder, era aquelas balanças que tinham peso ainda, né? Tal, com pezinho. Aí botou lá 1 quilo, e botou o polvilho de 1 quilo. E ele viu que não fechava a conta, certo? Não estava dando 1 quilo. Ou seja, o saco estava mais baixo ainda do que, estava mais alto ainda do que, não ia equilibrar. E ele foi olhando, e ele verificou, então, que a balança estava desregulada na cabeça dele. E ele foi chamar o pai. E ele todo alegre, porque tinha descoberto uma coisa, né, nova. Pai, a balança está dando diferença de 100, 150 gramas. Eu vi aqui certinho. Meu filho, não fala nada, não. Não pode falar nada. É assim que a gente ganha a vida. É chamada balança viciada. Olha o conflito ético no trabalho. Isso é que sofrem muitos jovens quando chegam em certas corporações, em certas empresas, que são muitas vezes chamados para participar de licitações fraudulentas e de outras coisas que ferem o conceito ético que ele tem como formatura. Como é difícil muitas vezes isso. E o que é que e como devemos fazer? Neste momento, temos então que ser como jovem, falou para o seu pai, falou, pai, assim nós não podemos trabalhar juntos. Não vou mais trabalhar com o senhor. É uma pena. E assim são. Último aspecto em relação ao trabalho, porque eu estou fazendo isso para que cada um possa analisar, às vezes, o seu próprio comportamento dentro do seu dia a dia. E nós temos aquela expressão americana que chama-se do workaholic, né? Do trabalho. O próprio Livro dos Espíritos, esse item da lei dos trabalhos tem da necessidade do trabalho, depois ele fala da lei do repouso. Você vê que a própria lei, as legislações trabalhistas, elas evoluíram nesse sentido. A própria legislação brasileira, ela estabelece 30 dias de férias, ela estabelece um limite máximo de 8 horas por dia, ela estabelece que você tem que ter uma folga semanal. Então, olha como ela acompanha a própria lei da natureza, a própria condição. Mas muitas vezes nós próprios ferimos isto, entramos no trabalho às 7, ficamos até às 7 da noite, até às 10 da noite, trabalhamos.
e nos desligamos de outras obrigações que são fundamentais. Quem sabe a família? Né? Eu preciso trabalhar muito. Vou trabalhar muito porque eu quero conquistar isso, mas não adianta a conquista material e a perda dentro daquilo que é mais rico, que é a sua estrutura familiar. Quantas destruições de lares são realizadas por este comportamento desequilibrado do tempo do trabalho. A internet, os computadores, muitas vezes, nos levam a trabalhar o home office, então, mesmo dentro do home office, nós temos que ter equilíbrio. Nós temos que ter o tempo para o repouso, o tempo para as nossas atividades, sejam físicas, e o tempo para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa companheira, para o nosso companheiro. É o equilíbrio. Eu digo que nós temos que traçar todos o nosso gráfico de pizza. Quanto tempo trabalho, quanto tempo tenho de lazer, quanto tempo tenho para a família, quanto tempo. Eles têm que ser equilibrados. Porque, senão, nós, nesse desequilíbrio, trabalhamos muito e destruímos também. Eu encerro aqui, em relação a este tema, procurando e solicitando a cada um de nós que possa fazer as suas avaliações. Não falamos aqui de trabalho solidário, né? Não falamos aqui do trabalho que pressupõe a você ter um tempo para dedicar a outrem. Mas eu digo simples que a maior solidariedade que tem que ser feita é junto do seu próprio núcleo familiar. Equilibre este. Estabeleça o nível de trabalho, o nível de presença em casa, o nível de cuidado consigo mesmo na sua condição física, porque a encarnação que nos foi dada é um presente extraordinário da vida para cada um de nós. E nós precisamos, então, ao retornar para o mundo espiritual, retornar em condição de equilíbrio, de uma consciência tranquila, porque na própria condição das leis naturais, quando se pergunta, né, aonde estão inscritas as leis de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? É fácil. Olha como o livro dos Espíritos é direto, didático, na consciência. É só essa a resposta. Na consciência. Então, nós precisamos, para avaliar o nosso comportamento no campo do trabalho, consultar a nossa própria consciência. E qual é o melhor travesseiro que existe? Essa não está no livro dos Espíritos. Qual é o travesseiro mais ortopédico que existe? A consciência tranquila. Não é? Quando a gente dorme, consciência tranquila, em relação hoje à lei do trabalho, à nossa relação com o trabalho, e diz, estou tranquilo. Na ética, no grau, no comportamento, em tudo isso, não importa o que faço, mas importa o que sou em relação a isso. Que possamos continuar, então, a cocriação de Deus. E o trabalho é essa grande ferramenta para o aperfeiçoamento e a evolução individual e coletiva. Agradeço a todos vocês a paciência e a oportunidade de estudar juntos. Fiquem com Deus. Muita paz. Muito obrigado, Fernando. Essa profunda explanação referente ao trabalho, né? A gente não deixou praticamente nada nem para a gente comentar, que foi perfeito, assim, acho que uma explanação muito importante de tudo isso que foi colocado, da nossa responsabilidade como empregados, se formos, como patrões também. Então, um tema muito profundo, muito bem explanado. Eu acho que fica uma grande reflexão para todos nós aqui, sejamos nós empregados ou patrões, né? Uma grande reflexão nesse tema tão importante dentro do Evangelho. Muito obrigado.
como sempre, um grande aprendizado, uma noite de muita luz para a gente. Obrigado, viu, Fernando? Eu vou interromper aqui a gravação.